E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael. Nesse vídeo vou voltar a falar sobre o direito aqui nos Estados Unidos. Para quem não sabe o que eu faço aqui, eu estou fazendo direito. Sou formado no Brasil, em direito no Brasil, tenho a OAB no Paraná e estou fazendo direito de novo, né? Aqui nos Estados Unidos, porque não basta fazer uma vez, tem que fazer de novo. Então, daqui uma semana, ou melhor, na próxima segunda-feira, eu vou voltar a ter aulas aqui, o curso de Direito 3 anos. Já contei em outros vídeos como funciona tudo aqui, mas nesse vídeo eu queria contar um pouco sobre as matérias que eu tive, como foi meu ano, de forma geral, certo? Bom, eu tive 6 matérias e eu vou contar um pouquinho sobre elas, e depois algumas curiosidades e quais foram as maiores dificuldades e o que aconteceu nesse ano. Uma matéria que foi bem desafiadora foi a matéria de contratos, que seria um ramo no Brasil do direito civil, que você estuda direito civil vários anos e num desses anos a gente acaba estudando uma matéria que fala sobre contratos. O foco da matéria dos contratos aqui nos Estados Unidos é discernir a vontade das partes. Então a gente fica analisando casos e casos para entender o que os tribunais entendem, como que os tribunais entendem que um contrato é formado. Então primeiro a gente aprende o que é necessário para existir um contrato. Depois a gente aprende em casos especiais em que, mesmo não havendo contratos, os tribunais vão executar uma certa promessa que não se constitui um contrato, mas que era uma promessa forte, para evitar uma injustiça. Também a gente aprende quando um contrato é abusivo, quando as partes podem sair de um contrato, podem se recusar a cumprir, entre outras coisas. O que for mais desafiador nesse curso é que eu tenho uma mente bem literalista. Então, quando a gente pensa em contrato, quando eu pensava em contrato, eu pensava num negócio escrito que você tem que cumprir pronto, a não ser que seja algo muito absurdo, assim, que, né, algo impensável. Mas não, o que a gente menos estudou foram contratos escritos. A maioria eram contratos orais, no qual havia uma promessa de um lado e a promessa do outro, e entravam em acordo as pessoas, e aí havia litígios depois por causa disso, por causa desse cumprimento, quando um contrato é quebrado. É um assunto bem complexo, bem rico, mas a parte difícil é isso, é você sair dessa mentalidade de literalidade. Quem é assim como eu, que valoriza muito aquilo que foi escrito, aquilo que foi dito da forma como foi dito, acaba tendo uma certa dificuldade. Porque aqui os tribunais eles avaliam muito assim, a intenção das partes. Então, eu disse tal coisa num contrato, vamos supor, mas o tribunal vai interpretar aquilo que eu disse de acordo com o tempo onde eu vivo, com a localidade, o que aquelas palavras significavam, porque eles tentam discernir a todo custo, não a todo custo, mas eles tentam sim, eles fazem um esforço grande para discernir qual realmente era a vontade das partes. Então, mesmo que esteja escrito ou que tenha sido falado uma coisa, os tribunais vão investigar para chegar ao fundo nessa vontade. E essa é a parte mais difícil que foi para mim, porque para chegar nesse objetivo, os tribunais eles nos dão dicas, eles vão balanceando princípios para saber que é mais importante aqui. Então essa é a matéria de contratos, é bem desafiadora, mas foi talvez a minha favorita. Uma matéria muito legal também chama torts. Eu não sei explicar assim, o que seria exatamente em português ou no uma correlação com o direito do Brasil, mas é uma matéria que explica sobre ilícitos civis. Todo tipo de ilícito que não é um ilícito criminal e que não é uma quebra de contrato se encaixa nessa matéria de tortos. Então você vai ter ali negligência médica, acidentes, se você lesões corporais e você processa na esfera civil, todo tipo dessas coisas assim. Então essa matéria seria que a gente mais viu é, causas assim, né? Tipo nome de ação tal coisa, ação de tal coisa. Você aprende tudo isso, os remédios jurídicos também nessa matéria a gente aprende quais são os remédios jurídicos para tal causa, ou se você pode acumular essa ação com outra, esse tipo de coisa que a gente aprendeu nela. Bom, eu também estudei processo civil federal, já que aqui você tem um processo civil estadual diferente, então a gente acaba só estudando o federal. Quer dizer, das matérias obrigatórias, né?
Eu já expliquei em outro vídeo sobre o processo civil federal aqui nos Estados Unidos, né? Depois você dá uma olhada lá se tiver interesse. Mas para resumir, é como no Brasil, você aprende, você vai propor ação, os tipos de ações que você pode propor, cada ação tem um rito diferente, né? Aqui, na verdade, a maioria dos ritos é tudo civil, então o, o procedimento processual mesmo é igual para a maioria das ações civis, não tem tanta diferença como no Brasil, por exemplo. Mas aqui algo que a gente não aprende nesse curso são apelações. Então, apelação é um curso extra que você faz, que você pode fazer como uma matéria eletiva, se não me engano, no terceiro ano. E muitos advogados de apelação se especializam nisso. Então, dificilmente um mesmo advogado vai sair da instância original e vai até a apelação. Eles são advogados que se especializam em cada área, tanto que nem é ensinado, nem é obrigatório, salvo engano, a gente aprender sobre as apelações, né? Mas é como no Brasil, você tem ritos e é algo assim, é bem comum dar acordo aqui. Que eu me lembre, a gente conversou sobre isso nas aulas, apenas acho que 2% dos casos acabam indo até o fim. É um percentual bem pequeno. Por isso que faz sentido você não ter um advogado que, que vai desde a instância originária até a apelação, certo? Outra matéria que seria, a gente chama de property, propriedade, mas que acaba caindo no direito brasileiro em direito das coisas, né? Acaba falando de bens, dessas coisas em geral. E nele, como você pode imaginar, a gente aprende isso. A gente aprende como se deu a concepção do que é propriedade. Então, a gente estuda casos lá da Idade Média para ver a evolução dos casos jurídicos e como chegou ao que o direito americano é hoje. E, inclusive, na prova, a gente cita casos antigos. Você cita, olha, a propriedade de acordo com o caso tal versus tal foi definido dessa forma e continuou. Houve certa evolução, mas continua com aquele mesmo, aquela mesma definição do período da Idade Média. E muitas coisas assim a gente traz de muito tempo atrás, porque aqui nos Estados Unidos o direito é o common law. Então, é um direito que vem evoluindo há muitos anos, assim, tem uma história grande. E ele se apega mesmo, ele se apropria deste direito antigo, inclusive faz citações dele como forma de demonstrar autoridade. Essa matéria, assim, durante o ano foi uma das mais difíceis para mim. Foi a minha melhor nota no exame final, no segundo semestre. Mas foi uma matéria bem complexa, que ninguém entendia o que o professor falava. O professor lia os casos e ele trazia coisas novas ainda. Os casos já eram difíceis e ele trazia mais coisas novas. Na prova caiu uma questão sobre um condomínio, e uma espécie de condomínio que possui um certo regulamento e, e aí os síndicos, né, a assembleia que regia aquele condomínio, eles decidiram passar algumas normas internas e a nossa função como advogados ali seria analisar se aquelas normas eram válidas. Então foi um exercício bem interessante, graças a Deus eu consegui bem. E é uma matéria muito interessante, eu espero poder me aprofundar mais nela nos anos seguintes, mesmo não tendo essa matéria de novo, essa matéria em si, completa. Nós tivemos também fundações da lei, que são aquelas matérias como no Brasil, no direito brasileiro, de introdução ao sistema jurídico, coisas assim. Algumas pessoas têm, acho que, português forense, essas matérias de introdução que explicam as origens, de onde que é a lei, o que é a lei. Nesse caso, aqui é uma matéria bem filosófica e como é uma universidade cristã, eles focaram bastante na questão do common law em relação à doutrina cristã. Então, qual é a relação das leis que existem com a Bíblia, né? As influências, porque a gente sabe que há muita influência da Bíblia no direito do common law, no direito inglês especialmente, no direito americano e por aí vai. Bom, por último, a gente teve uma matéria também chamada de Lawyering Skills. Essa matéria, eu não sei, não consigo pensar numa matéria correspondente no Brasil, no direito brasileiro.
mas é uma matéria na qual a gente aprende a como ser advogado, a como fazer coisa de advogado. Então a gente aprende a escrever bem, a gente aprende a entrevistar clientes, a gente entrevista clientes, a gente tem competições de negociação, a gente teve uma competição de moot court, que chama, sabe, júri simulado? Então, tem nada a ver com júri simulado, brincadeira. Mas é parecido, moot court seria uma espécie do que uma sustentação oral que o advogado faz na frente de desembargadores. Seria isso, mais ou menos. Então, o que acontece é o seguinte, a gente passou um semestre estudando um caso hipotético e as salas se dividiram em dois. Uma parte defendeu um lado tal, outra parte defendeu o lado oposto. No outro ano, ou melhor, a gente acabou fazendo uma peça num certo procedimento jurídico ali. A gente fez a peça, entregou, acabou aquela peça. No entanto, a gente acabou usando essa peça para fazer a sustentação oral. Então, por isso que era importante a gente ter feito essa peça muito bem. E houve até uma competição. As primeiras 2 rodadas eram obrigatórias e quem passasse para frente poderia continuar na competição ou não. Foi algo, assim, muito desafiador para mim. Por inglês não ser minha língua materna, né? Então, falar muito foi bem complicado, mas também a questão do conteúdo. Na primeira rodada, eu fui o melhor da minha rodada. Eu fui bem preparado, eu tinha pesquisado bastante nessa matéria, estava tudo bem claro na minha mente. Então, fui lá, defendi o meu lado e foi tudo bem. Diante de 3 juízes e eles ficam batendo bola com a gente. A gente fala, eles rebatem, mas e isso, e aquilo, e aquele caso que diz tal coisa? É bem desafiador. Mas na segunda rodada que eu me dei muito mal, porque daí a gente inverte os lados. Então, se você defende o lado A, agora você defende o lado B. Então foi muito complicado assim para mim e fiquei muito nervoso, fiquei com ansiedade, me deu um princípio de úlcera quase. Eu fui no médico até porque eu estava muito mal assim e por causa da ansiedade. E chegou na hora lá e eu pegava o papel e não sabia o que dizer porque realmente eu não estava preparado. Mas foi uma experiência muito interessante. Os finalistas, os 4 finalistas, a gente pôde assistir, na verdade foi obrigatório a gente ir lá assistir, mesmo se não fosse eu teria ido, porque foi muito legal. Eles estiveram frente a frente com, eu acho que foram 8 desembargadores e ministros dos Supremos Tribunais aqui de vários tribunais dos Estados Unidos. Aqui existem Supremos em cada estado. Não todos os estados, mas muitos estados existem Supremos Tribunais. Então, esses juízes, esses ministros e alguns desembargadores e juízes vieram para cá e a gente tem na universidade tem uma réplica da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, eles sentaram ali nas cadeiras e ficaram batendo boca com os alunos. Então, eles apresentavam o caso deles e os juízes replicavam, mas e isso, e aquilo, e esse caso, e como que é isso? Me explica isso melhor. E, e essa contradição aqui sua. Então, imagina a pressão que foi, né, para esses alunos que chegaram à final. Bom, eu não fui, né, mas imagina se eu tivesse chegado a uma final dessa, eu não sei se teria estrutura emocional para aguentar, mas é muito interessante essa forma, assim, de ensinar as coisas. Então, algumas outras curiosidades para terminar, pois esse foi o meu ano. No início ou melhor, aqui o ano letivo começa em agosto, no final de agosto e termina em maio. Na metade de maio ali a gente tem as últimas provas, né? Então a gente recebe todo o conteúdo até o fim, temos 4 dias para estudar e depois uma prova uma atrás da outra. A gente tem um dia de folga e uma prova. Então, uma folga, uma prova. As primeiras 2 semanas de aula foram uma introdução. Na verdade, a gente veio antes dos demais alunos do segundo e terceiro ano para receber uma introdução, para a gente aprender, já se preparando, já ficar no ritmo do curso de Direito. Essas 2 semanas consistiam em uma versão resumida e intensa de algumas matérias que a gente ia estudar durante o ano. Então foi terrível, assim, foi talvez uma das piores semanas
do meu período aqui nos Estados Unidos, porque já na primeira aula eles já tinham passado assim várias tarefas. Já para a segunda aula, eles passaram tanta coisa, tanta leitura, tanto caso para ver que, assim, eu consegui dormir, eram umas 3 horas da manhã, terminando, lendo as coisas e lendo assim, já lendo por cima, sabe? Não lendo bem. E cheguei na aula outro dia, alguns alunos falaram, não, eu não tive tempo nem de dormir. Muitos alunos não tiveram tempo de dormir. Porque é realmente 2 semanas bem intensas, assim, para te pôr em choque mesmo, porque que é o curso de Direito, que é um curso bem desafiador. É claro que o curso em si não é tão pesado assim, né? De você não conseguir dormir. Não, dá tempo de dormir, dá tempo de fazer muita coisa. Mas você precisa ser disciplinado e pensar bem no que você vai fazer nos seus horários. Também nessa introdução que nós tivemos no ano passado, eles nos levaram num passeio pelos fóruns da cidade. Então aqui tem tribunais federais, tribunais estaduais. Então a gente foi lá visitar esses lugares, conversar com juízes, ouvir palestras. Então esse engajamento desde cedo, desde a primeira semana de aula, esse engajamento com o mundo jurídico real é bem forte. Como vocês devem ter percebido, o curso de Direito aqui é muito voltado para a advocacia. Hum, Existem carreiras públicas sim, mas até essas carreiras públicas estão bem relacionadas com o exercício direto assim, do que as pessoas imaginam que é advocacia, que é estar ali diante do juiz, que é defender um lado. Porque no Brasil o curso de Direito é mais assim, neutro, digamos assim, para as diversas carreiras jurídicas que existem, os concursos públicos da vida. E um pouco se fala também de advocacia. Outra coisa bem interessante que nós tivemos também foi que acho que foi no começo deste ano, que o Tribunal Regional da Virgínia, que consiste, que tem, onde são julgados os casos de apelação das causas federais aqui na Virgínia, os juízes vieram para cá para julgar 3 casos e nós fomos assim, tínhamos a oportunidade de poder assistir esses 3 casos enquanto os advogados ali faziam suas sustentações orais. Diferentemente do Brasil, aqui a apelação não é comum. No Brasil a gente apela, a gente faz 1000 recursos, a gente esperneia. Aqui não tem tanta chance de espernear. Então é muito mais difícil você conseguir apelar. As, as, as circunstâncias das quais você pode apelar são bem restritas aqui. Então você vê um advogado de apelação em ação diante de um desembargador é um grande privilégio. Muitos advogados sequer passam a carreira, talvez, sem nunca ter feito uma sustentação oral diante de um desembargador ou sem nunca ter peticionado numa corte de apelação. Então nós recebemos aqui na nossa cidade e na nossa faculdade, inclusive, porque ela tem estrutura, foi lá e a gente pôde assistir. Então foi uma experiência bem interessante também. E entre outras coisas que a gente tem aqui, muitas atividades extracurriculares, sendo muitas delas obrigatórias, porque eles entendem essa importância de você conhecer esse mundo jurídico, não apenas o conteúdo. Por exemplo, nós tivemos um jantar para você aprender como se portar diante de um jantar mais sofisticado, perto de um cliente, talvez, que é mais sofisticado. Nós temos oficinas de emprego, oficinas sobre como estudar, atendimento individualizado para capacitação na carreira, procurar estágios, essas coisas. Então, tem muita coisa, é um universo muito rico, eu poderia falar muita coisa aqui. Vou deixar para outro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente.